49, versículo 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: José é uma árvore que floresce. Árvore que floresce junto de uma fonte. E os seus galhos correm por cima das paredes. Com rancor os arqueiros o atacaram. Lhe atiraram flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme. Os seus braços ágeis para atirar. Isso tudo pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor e a rocha de Israel. E você diz um amém? Fala para quem está do seu lado: essa manhã você vai ressurgir para florescer. Quem acredita no poder dessa palavra? Aleluia! Aleluia! Igreja do Senhor, já fazia 17 anos que Jacó estava habitando na terra do Egito, conforme nós vemos o texto de Gênesis 47, 28. E Jacó, agora sentindo que estava próximo o dia da sua partida, da sua morte, como toda patriarca da época, ele vai reunir todos os seus filhos ao redor da sua cama para liberar bênçãos futuras sobre a vida de cada um deles. É interessante que Jacó estava debilitado, mas a sua voz é muito firme ao declarar. E ele então começa dizendo, e você pode notar isso em todo o capítulo 49. Ele vai dizer: Rubem é o meu primogênito, é o sinal da minha força e do meu vigor, impetuoso como as águas. Mas subiste ao leito do teu pai e desonrou o meu nome. Simeão e Levi sempre serão irmãos, e as suas espadas armas de violência. E eu os dividirei pela terra de Jacó. Judá, os teus irmãos te louvarão. A tua mão estará no pescoço dos teus adversários. Como um leão você se assenta, mas como uma leoa você se deita para descansar. Quem é que tem coragem de despertar você? Zebulon se tornará um grande porto. Navios de mercadoria se chegarão até ele, e as suas extremidades serão estendidas até Sidom. Isacar será forte como um animal de carga, e ele habitará no meio de todas as suas riquezas. Dan defenderá o direito do oprimido, e ainda dirá: pode esperar, ó Israel, porque do Senhor vem a nossa libertação. Gade será atacado por um bando, mas ele terá força e astúcia para atacar o bando que o atacou. A mesa de Azer sempre será farta, reis se assentarão e comerão das suas delícias. Naphtali será como uma gazela solta, e é por isso que a sua alma sempre estará em festa. Benjamim é como um lobo predador. Pela manhã ele caça e pela tarde ele reparte tudo que caçou. E José, José, você é um ramo frutífero, uma árvore que floresce, que está junto de uma fonte, e os seus ramos correm por cima das paredes. Aleluia! Aleluia! Se você parar para perceber, todas as bênçãos que Jacó está verbalizando para a vida de cada um dos filhos, ele usa expressões idiomáticas no seu sentido figurado. Ele diz que um filho será como um porto de tanta riqueza que ele vai ter. Ele diz que a força de um outro filho será como um animal valente e viril, acostumado ao trabalho pesado. Só que interessante também é que todas as colocações de palavras a respeito dos filhos estão falando sobre futuro, exceto a de José. José não. José não é sobre futuro. José não é sobre o amanhã. José é sobre o agora. Carol, me prova, te provo. Versículo que nós lemos, versículo 22. José. Ele não diz José será, ele diz José, você já é. Árvore que floresce, ramo que frutifica,
floresceu na minha casa, floresceu na casa de Potifar, floresceu no cárcere, floresceu no palácio de Faraó e floresceu no governo. Todo lugar que você foi inserido, plantado, colocado, você floresceu. E não é sobre o lugar que você pisou, José, mas é sobre quem entrou com você nesse lugar. Aleluia! Não é sobre o teu pé ter pisado ali, mas é quem pisou contigo primeiro. E o Senhor está dizendo para alguém nessa manhã, sabe qual é o teu segredo? É que talvez para alguém ainda vai, só que para você já começou a acontecer. Para você já começou a acontecer. Jacó chama José para perto nesse dia, não para fazer ele entender quem ele seria, mas para fazer ele entender quem ele já era. E o Senhor disse a mim que essa manhã é manhã de filhas e filhos virem para perto do Pai, porque o Pai precisa nos fazer entender não que seremos, mas que já somos chamadas para frutificar, chamadas para florescer, independente do lugar. Independente do lugar. Independente de onde você é inserida, colocada, plantada, chamada para florescer, chamada para frutificar. É essa situação que Jacó está passando para José aqui. Você foi chamado, escolhido para isso. É por isso que todas as vezes que José entrava em um lugar, a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor era com ele. É com ele na casa de Jacó, é com ele na casa de Potifar, é com ele dentro do cárcere e é com ele dentro do palácio. Tudo que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com ele. Tudo que José fazia acontecia. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Não é sobre você, é sobre quem está contigo. É por isso que floresce naquela congregação, é por isso que floresce naquele trabalho, é por isso que floresce nessa casa, é por isso que floresce no dia mau, no dia da crise, no dia da dificuldade. Eu estou pregando nessa manhã para a mulher que foi inserida por Deus, está dizendo: Carol, é aqui mesmo que eu vou frutificar, é aqui mesmo que eu vou florescer. E Deus está dizendo: é aí mesmo que você vai florescer. Vai. Fala para a irmã que está do teu lado: é lá mesmo. É lá mesmo. Às vezes, pela mudança de ciclo, pela mudança de ambiente, pela mudança de situação, nós nos esquecemos quem somos. É por isso que Jacó está dizendo para José de uma maneira tão veemente: você não vai, você já é. Entenda quem você é e nunca mais você vai depender da opinião de ninguém sobre você. Você já é uma árvore que floresce, um ramo que frutifica. E por quê? Por que eu sou? Por que eu floresço? Por que eu frutifico? Porque você está junto de uma fonte. Dentro do contexto bíblico, minhas irmãs, fonte não é poço. É muito diferente. Poço quer dizer sobre trabalho para tirar águas paradas para o seu uso e benefício. Não é isso que acontece com Rebeca. Quando por uma oração que o servo de Abraão havia feito, Eliezer, Rebeca vai lá, tira a água do poço, dá de beber para ele e para os seus camelos como uma resposta de oração. Ela teve que trabalhar para ter aquilo. Ela teve que ir se esforçar para ter aquilo. Só que Jacó não está dizendo que José está do lado de um poço para que alguém tivesse o trabalho de ajudar ele a crescer. Não. Jacó está dizendo: esquece poço, você está junto da fonte. E sabe qual é o segredo da fonte ser diferente? Porque fonte surge do nada. Do nada! Fonte aparece do nada, como algo de repente, como algo sobrenatural, submerge da terra, aparece da terra uma nascente, uma fonte, de repente ali começa a água a fluir. Não é sobre água parada, mas é sobre água que flui. A prova disso dentro do contexto bíblico é que quando Agar não tem uma gota de água dentro do odre, já deixou Ismael na distância de um tiro de arco, a Bíblia vai dizer que agora o Senhor abriu os olhos dessa mulher e ela viu uma fonte, porque fonte é assim, é sobrenatural. Fonte é assim, é de repente. Sabe o que o Senhor falou para mim nessa manhã? Se tem alguma mulher que acredita comigo, vai receber. O Senhor falou para mim: essa manhã é manhã do de repente. Tem gente pensando que não vai suportar, tem gente
que já acabou. Tem gente pensando que não tem onde vir o meio e a situação para melhora. Só que Deus está dizendo essa manhã, no de repente eu te visito, no de repente eu te curo, no de repente eu te levanto. De repente. Porque era como se Jacó estivesse dizendo para José: você não dependeu de ninguém para florescer em lugar nenhum. Não cresceu porque alguém foi no poço tirar água para você, que é uma árvore que floresce para que você desse os seus frutos. Porque ainda que ninguém queria te ajudar a crescer, ainda que ninguém queria ver você florescer e frutificar, o tempo todo a fonte estava junto de você. Quem anda com fonte, minha irmã, cresce sob pressão. Quem anda com fonte cresce debaixo de ameaça. É o diabo falando: vou matar, vai morrer, vou fechar, vou tocar. E você dizendo: de repente vai acontecer porque estou do lado da fonte. Pode não ter água no odre, pode Ismael estar debaixo de sentença, só que o anjo ainda desce para